A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. As notícias já a seguir. Jornal das 8 com a edição do Rui Casanova, numa altura em que o conflito no Médio Oriente entra no 9º dia. Donald Trump repete que os Estados Unidos estão a dizimar o Irão. O presidente norte-americano reforça que está a ganhar a guerra por larga margem e fala num regime iraniano enfraquecido depois de uma semana de ataques. Em declarações aos jornalistas esta madrugada a bordo do avião presidencial, Donald Trump afirma mesmo que está a destruir todo o arsenal de guerra iraniano. Estamos a ganhar a guerra com uma grande vantagem. Dizimamos o Império Maléfico do Irão, apesar de reconhecer que ainda deve durar. Fizemos mais numa semana do que todos pensavam. Dizimámos a marinha deles, a força aérea, os mísseis, os locais onde fabricam os mísseis e já não têm tantos drones. Atingimos o Irão onde lhes dói mais. Declarações do presidente dos Estados Unidos esta madrugada a bordo do avião presidencial. Donald Trump não diz quanto tempo mais vai durar este conflito, apesar de já ter avançado nos últimos dias que pode prolongar-se entre 3 a 4 semanas. No terreno, a troca de ataques continua. Os Estados Unidos e Israel atacaram 5 refinarias em Teherão esta madrugada. Sabe-se que houve um incêndio numa delas. Este incêndio danificou as instalações petrolíferas. A imprensa estatal iraniana e a CNN Internacional dão conta de uma grande nuvem de fumo negro nos céus de Teherão. Ao mesmo tempo, Israel afirma também que lançou vários ataques contra alvos militares no Irão nas últimas horas. Isto numa altura em que o presidente iraniano avisa que vai ser obrigado a atacar países vizinhos em caso de ameaça, isto depois de ontem ter pedido desculpa às nações do Golfo por estarem a ser afetadas pelo conflito. Destaque também para uma nova reação da China ao conflito. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Pequim afirma que esta guerra no Médio Oriente nunca deveria ter começado. E Rui, esta instabilidade deve começar a refletir-se também nos preços em Portugal, já a partir da manhã. O grande destaque vai para os combustíveis, até porque vem aí uma subida recorde do preço na hora de abastecer. Sim, o gasóleo deverá subir até 25 cêntimos por litro e a gasolina 7 cêntimos, já a partir de amanhã. As filas para abastecer foram notórias nos últimos dias e devem intensificar-se ao longo do dia de hoje. O Governo já se comprometeu com desconto extraordinário do ISP no gasóleo, face a este aumento repentino, impacto direto do conflito, mas a oposição pede mais. O secretário-geral do PS insiste também que, além de encontrar formas de mitigar o impacto do conflito na economia, o governo deve empenhar-se no repatriamento em segurança dos cidadãos portugueses. José Luís Carneiro diz que tem recebido vários pedidos de ajuda por parte de cidadãos nacionais que dizem não ter apoio. José Luís Carneiro pede, por isso, mais ação ao Executivo da AD para ajudar os portugueses que estão nas regiões afetadas pelo conflito militar e querem de lá sair. Nestes últimos 2 dias recebi mensagens, nomeadamente na sede nacional do Partido Socialista, de dezenas e dezenas de portugueses que estavam sem esse apoio. E eu diria que o Estado tudo deve fazer para garantir a proteção, a salvaguarda da vida destas pessoas e para garantir o seu repatriamento em condições de segurança. Declarações de José Luís Carneiro no Funchal ontem à noite aos jornalistas. Um registro da Agência Lusa. O secretário-geral do PS está na Madeira para apresentar a recandidatura à liderança do partido. E mudamos agora de tema. O ministro da Administração Interna volta a defender que a esmagadora maioria dos profissionais da PSP serve o país com elevado sentido de missão. É a reação de Luís Neves depois de 7 agentes terem ficado em prisão preventiva por crimes como tortura e violação. Estes 7 agentes da PSP juntam-se a outros 2 polícias que já estavam em prisão preventiva depois de terem sido detidos no ano passado numa investigação denunciada pela Polícia de Segurança Pública, uma investigação a crimes de tortura grave, violação, agressões e abuso de poder na Esquadra do Rato, em Lisboa, contra pessoas vulneráveis. Ora, numa mensagem partilhada nas redes sociais, o novo ministro, Luís Neves, sublinha que em causa estão atos isolados e envia um pedido de desculpa às vítimas. Quero dirigir-me às vítimas desses crimes e pedir em nome do coletivo um pedido de desculpa, porque a polícia é sempre o ombro amigo, o ponto de abrigo
sobretudo dos mais vulneráveis e das vítimas. Porque não são alguns poucos suspeitos da prática, repito, de crimes graves, que colocam em causa a imagem de uma instituição mais do que centenária e que tem dado muito ao país. O Ministro da Administração Interna garante também que quaisquer suspeitas de comportamentos ilegais por parte de agentes das forças de segurança vão ser investigadas com total rigor. É o que está a acontecer agora, garante Luís Neves. É Dia Internacional da Mulher, hoje dia 8 de março, e as mulheres representam a maioria da população em Portugal e têm reforçado o papel na educação, política e empresas. Mas, Rui, as desigualdades no emprego, nos salários e nas condições de vida continuam. São dados divulgados pela Pordata hoje, a propósito do Dia Internacional da Mulher. As mulheres em Portugal representam mais de metade da população. A presença feminina em profissões tradicionalmente masculinas tem vindo mesmo a aumentar nos últimos anos. Ainda assim, como dizíamos, persistem as desigualdades. Por exemplo, os salários das mulheres nos setores da indústria, construção e serviços são 7% inferiores aos dos homens. Os dados indicam também que as mulheres enfrentam maior risco de pobreza e exclusão social. E por isso mesmo, o Movimento Democrático de Mulheres está a promover manifestações. Manifestações que vão acontecer hoje ao longo do dia, num total de 16 cidades, de norte a sul do país. O Movimento Democrático das Mulheres está a promover estas manifestações para lutar pela igualdade salarial e também pelo combate à violência de género. Querem chamar a atenção para estes problemas que, como percebemos através destes dados da Pordata, ainda persistem. E hoje, dia 8 de março, é também dia de clássico. Na Luz, o Benfica recebe o Futebol Clube do Porto e as duas equipas, Rui, vão tentar aproveitar o deslize do Sporting. Os Leões, que empataram ontem à noite no terreno do Sporting Braga, 2-2 foi o resultado final, com o golo do empate dos bracarenses a surgir já nos descontos através de grande penalidade. O Sporting fica assim à condição, a 3 pontos do primeiro classificado, o Futebol Clube do Porto. O Benfica também se pode aproximar dos Leões esta tarde. Vamos à divisão dos técnicos para este clássico. Francesco Farioli, treinador do Futebol Clube do Porto, fala num jogo importante, mas diz que contas só no final. Qualquer que seja o resultado, não vai ser decisivo. É um jogo importante, é mais uma jornada, mas veremos no fim como fica a tabela. Qualquer que seja o resultado, posso dizer-vos, por experiência pessoal, que isto só acaba no final do campeonato. Até ao último ponto, o mais importante é dar tudo. Till there is a point to be played, we need to go full gas, and that's the most important part. Francesco Farioli, técnico italiano do Futebol Clube do Porto, a lançar este clássico no Estádio da Luz. José Mourinho fala também num jogo muito importante e admite que a missão é complicada. O Benfica está a 7 pontos do Porto, se perder fica a 10. José Mourinho diz que é otimista, mas avisa que o jogo vai ser muito complicado para as Águias. Objetivamente, a nossa distância para o primeiro classificado é de 7 pontos, imaginando, que não quero imaginar porque sou otimista, mas pôr em cima da mesa uma dose de pessimismo, 7 que se podem transformar em 10, obviamente que seria um passo gigante para as nossas possibilidades de ser campeão se esfumarem nesse momento. Os dados para esta partida estão lançados. Ouvimos José Mourinho e Francesco Farioli nas conferências de imprensa de antevisão deste clássico. O Benfica tenta aproximar-se do Sporting, ganhar pontos ao Futebol Clube do Porto. Os Dragões querem vencer para se distanciarem do segundo classificado e podem ficar a 10 pontos do Benfica em caso de vitória. O clássico deste domingo, que arranca quando forem 6 da tarde, conta com relato e análise aqui em direto na Rádio Observador. A emissão especial arranca logo depois do jornal das 4 da tarde. E Rui, a fechar, vamos falar de música, até porque os Bandidos do Canto são os grandes vencedores da edição número 60 do Festival da Canção e vão assim representar Portugal na Eurovisão. E vamos agora ouvir o tema vencedor chamado Rosa, da autoria dos Bandidos do Canto. No silêncio do luar, sopra o vento devagar.
Ouvimos aqui em fundo Rosa. Achei que fosses cantar, Rui. Não, isso não. A canção foi a mais votada, alcançou 22 pontos, entre 12 pontos do público e 10 do júri. Mas se quiseres cantar, canta tu, João. Não vou estragar a experiência aos nossos ouvintes nesta hora da manhã. Em segundo lugar ficou o tema Jurei, de Dinis Mota, enquanto a canção Fumo, do grupo Nunca Mates o Mandarim, conseguiu o terceiro lugar. Neste caso, os Bandidos do Cante, Rui, vão agora representar então Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que está marcado para maio, na Áustria. Isso mesmo, e importa aqui recordar a edição portuguesa deste ano do Festival da Canção estava aqui marcada por alguma polémica em torno da participação de Israel na Eurovisão, que fez com que alguns dos participantes tivessem anunciado que, caso ganhassem, não iriam representar Portugal. Ora, não foi o caso dos Bandidos do Cante, que nas redes sociais escreveram que se algum dia o público e o júri entendessem que a canção que apresentam devia vencer, iriam representar Portugal com responsabilidade, respeito e dignidade. Ora, essa vitória surgiu mesmo ontem à noite no Festival da Canção, e agora os Bandidos do Cante vão levar a Rosa à Eurovisão. Exato, adotaram no fundo uma posição musical e não política, e é este o resultado. Os Bandidos do Cante são, no fundo, os nossos representantes na Eurovisão este ano, 2026. Vamos ver Áustria. como é que corre em maio. Vamos ver, esperemos, afinal, no mínimo, vá. Vamos lá, isso, exato, rapazes. Por lá encontrei rosas, fazem-me lembrar de ti, fazem-me lembrar de ti, com saudade do teu beijo, és a rosa mais bonita que brotou ao sul do terra. Fazem-me lembrar de ti, com saudade do teu beijo, és a rosa mais bonita que brotou ao sul do terra. És a rosa mais bonita que brotou no Alentejo. Os Bandidos do Cante com Rosa no final deste Jornal das 8, com a edição do Rui Casanova.